Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. A nossa aula de hoje é sobre escolas helênicas. O período helênico ele começa no finalzinho do século IV a.C. A gente viu nas aulas passadas que os principais filósofos gregos foram Sócrates, Platão e Aristóteles. E assim, nesse período em que eles desenvolveram a sua filosofia, vocês podem notar que toda a atividade filosófica, todo o debate filosófico, ele aconteceu misturado com a atividade política, porque era o auge ali da efervescência da democracia na Grécia. Só que esse cenário começou a se mudar com Alexandre Magno, aquele imperador macedônico que foi justamente educado por Aristóteles. Alexandre Magno, ele com as suas conquistas, ele conseguiu assim subjugar as cidades-estado gregas e elas perderam completamente a autonomia política. Então aquele sujeito das cidades gregas que era cidadão, agora ele virou súdito, súdito de um império. Então a vida política naquele momento estava interditada. O Império Macedônico ele se estendeu. A cultura grega, como um efeito colateral das expansões de Alexandre, a cultura grega se espalhou, se misturou com a cultura oriental. Então aquele hábito da política, das assembleias populares, da democracia grega, tudo aquilo ali foi por água abaixo. E aquele sujeito que era cidadão, agora ele vê a vida política completamente interditada. Agora ele é súdito de um império com poder centralizado, ele não tem participação nenhuma nos destinos da cidade dele. Então a tendência que se verifica na filosofia nesse momento é a tendência assim, de um retorno ao interior do homem. Já que a vida política, já que a vida pública está interditada, então a filosofia se volta agora para o indivíduo, para o privado. E surgem escolas de pensamento nesse período, são as chamadas escolas helênicas, no período da cultura helênica. E assim, o principal objetivo da filosofia dessas escolas era encontrar a ataraxia, a imperturbabilidade. A gente pode traduzir assim, é uma palavra que significa assim, paz de espírito, imperturbabilidade, a ataraxia. E cada escola grega identificava a ataraxia com alguma coisa. Então eu vou passar aqui para vocês as principais escolas desse período e a gente vai vendo o que era a ataraxia, o que poderia trazer o homem à vida feliz, essa principal motivação da filosofia desse período. Elas têm isso em comum, mas elas divergem sobre o que seria esse elemento que traria ao homem a ataraxia. A primeira escola é o chamado cinismo, que foi fundado por Antístenes, mas o principal representante do cinismo foi Diógenes. Diógenes, o cão. Aliás, por isso a gente chama cinismo, Cínico em grego significa cão. O que o Diógenes fazia? Ele dizia que a cidade, a civilização, tal como ela foi construída, é um lugar de corrupção. Um lugar de corrupção do homem, de corrupção da alma. E ele dizia, eu estou à procura do verdadeiro homem. Ele dizia que a humanidade precisava se reencontrar. Então, ele passou a adotar um estilo de vida, isso é importante também. Os filósofos das escolas helênicas, eles ligavam assim, o pensamento com a vida. A vida deles sempre procurava espelhar o pensamento deles. Então, o Diógenes procurou adotar um estilo de vida que era assim, completamente avesso às convenções sociais. Então eles eram contra a propriedade privada, eles eram contra os regimes políticos, os governos, o casamento, as instituições, as religiões organizadas. Eles defendiam uma vida completamente natural, vivendo somente daquilo que a natureza fornece. Então assim, ele se revoltou contra o mundo tal como foi construído, Ele dizia que a cidade era fonte de corrupção e ele vivia como um cão. Ele morava num barril, vivia da ajuda dos outros e inclusive tem uma história de Diógenes que é muito interessante. A gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é lenda, Os italianos têm um ditado que diz assim, um ditado muito interessante: se não é vero, é bene trovato. Se não é verdadeiro, é bem achado. Serve pelo menos como uma boa versão dos fatos. Então, aplicando esse princípio, essa história que foi recolhida do Diógenes, ela é muito interessante para ilustrar a personalidade, a filosofia dele. Dizem que Alexandre Magno foi lá para poder conversar com ele
E, gente, o imperador naquela época não era como o presidente da República. O presidente da República ele está limitado, ele tem um mandato temporário de 4 anos, ele tem que dialogar com o Congresso, ele tem que obedecer uma Constituição, o poder dele não é vitalício, não é absoluto. Agora, um imperador, não, o imperador na Antiguidade era senhor de vida e de morte. Então vocês imaginem, Alexandre o Grande foi lá tratar com Diógenes, para ouvir um pouco da filosofia dele, Diógenes olhando para Alexandre falava assim, ó, sai da frente do meu sol, tá me atrapalhando. Então isso mostra assim o desprezo que ele tinha por qualquer convenção social, por qualquer autoridade social, era mais ou menos essa conduta do Diógenes, né? Uma conduta que era coerente com o pensamento dele. Então o cinismo, essa primeira escola. A gente tem uma outra escola interessante, importante da gente estudar, que é o ceticismo. O que é uma pessoa cética? Cético é aquele que é descrente, né? Se o sujeito diz assim, eu não acredito em milagres, eu sou cético, significa que ele é descrente, ele tem uma reserva, ele tem receio de acreditar, enfim, ele tem assim muita resistência a acreditar. Isso significa ceticismo. E os céticos aí a gente tem Pirro, que talvez o principal filósofo da escola cética, né? Pirro, tem também o Sexto Empírico, Carnéades. O que os céticos diziam? Que nós não temos como saber a verdade. Então a gente nunca vai conseguir alcançar uma verdade absoluta, plena, universal. Enquanto a nossa alma ficar perturbada procurando a verdade, ela vai se frustrar. Por que ela vai se frustrar? Porque essa verdade não é acessível a nós. Então, qual seria o caminho, segundo os céticos, para a ataraxia? Desistir da verdade. Desistir dos valores absolutos. No momento que você desiste de encontrar essas coisas, então você consegue alcançar a paz de espírito, a ataraxia. E eles chamavam isso de epoqué, suspensão do juízo. Então, diante de coisas que parecem de um jeito ou parecem de outro e você não sabe, opiniões diferentes, você não sabe qual é a verdadeira, o que você tem que fazer? Simplesmente fazer uma suspensão do juízo, simplesmente desistir de encontrar a verdade, porque essa verdade não existe, essa verdade não está acessível. Então, enquanto a gente vai procurando uma verdade que a gente nunca vai ter certeza se é aquilo mesmo, a gente vai sempre manter a nossa alma perturbada, inquieta. Agora, quando a gente desistir de procurar a verdade, então a gente vai alcançar a quietude do espírito, a paz, a ataraxia. Era isso que os céticos diziam. Terceira escola importante é o epicurismo. Foi fundado por Epicuro. Epicuro, ele era um materialista. Aquelas teses do atomismo, não sei se vocês se lembram da escola atomista, que dizia que tudo é resultado da fusão dos átomos, né? A gente estudou isso lá quando a gente viu os pré-socráticos. Epicuro acreditava, então, que tudo era átomo, os átomos estão assim reunidos de formas diferentes, e aí por isso a gente tem a diversidade das coisas, mas nós somos, o que nós somos? Nós somos um conglomerado de átomos. Mesmo a nossa alma é material. Então a gente não tem assim uma dimensão puramente espiritual, como Platão pensava, por exemplo, aquela questão da alma humana, aquela questão do mundo das ideias. Não, a gente não tem isso, essa dimensão imaterial em nós, espiritual. Não, até mesmo a nossa alma, ela é material. E então como a gente poderia alcançar a nossa plena realização? Através do prazer, da hedoné, segundo Epicuro. Por quê? Porque o prazer é justamente a satisfação material. Se nós somos um conglomerado de átomos, se nós somos matéria e o prazer é a satisfação material, então o que pode trazer ao homem a felicidade, a vida plena, a vida feliz, a imperturbabilidade é justamente o prazer. Mas aí você pode se perguntar assim, bom, existem vários tipos de prazer, né? Será que Epicuro aprovava todos os prazeres? Não. Ele dizia que, na carta a Meneceu, ele distinguia 3 tipos de prazer. Existem os prazeres naturais e necessários, por exemplo, comer, dormir, são prazeres naturais e são também necessários. Esses prazeres você deve buscar. Existem alguns prazeres que são naturais, porém não necessários. Por exemplo, comer bem, dormir bem. Você não precisa dormir sempre com colchão de mola. Você não precisa comer sempre aquela melhor comida. Então esses prazeres você precisa moderar. Se você quiser sempre o melhor disso,
dormir da melhor forma, comer da melhor forma, você vai se inquietar, você não vai conseguir sempre isso, então você vai acabar perturbando a sua alma, né, o seu espírito. Então, esses prazeres que são naturais, porém não necessários, você deve moderar. E existem aqueles últimos prazeres que são não naturais e não necessários. Por exemplo, o luxo, o prestígio, a fama, o dinheiro, o poder, o sucesso. Isso tudo é típico da vida urbana e isso aí corrompe a alma do homem. Esses prazeres você deve evitar. Então, o que o Epicuro defendia no final das contas? Uma vida bastante natural, procurando evitar a dor, né? O ser humano tem que evitar ao máximo a dor e viver os prazeres simples. Epicuro até tem uma frase que é muito famosa, que ele fala assim, se uma pessoa não se contenta com aquilo que é suficiente, com aquilo que é o necessário, nada vai ser suficiente para ela. Então você tem que aprender a se contentar com o necessário, com os prazeres naturais e necessários da vida. Esses são os prazeres que você deve buscar, acima de tudo. E Epicuro dizia também que a gente tem que libertar a nossa alma do medo da morte, porque nós somos átomos e em determinado momento esses átomos se desfazem. Isso é a morte. Mas enquanto nós existimos, a morte não existe. Quando a morte existe, nós não existimos mais. Então nós não nos encontramos realmente com a morte. Por isso, qualquer preocupação com a morte é, no fundo, assim, uma preocupação inútil. Então o homem deve esquecer isso, deve deixar de pensar nisso, a preocupação com a morte. Devemos também evitar a atividade política, porque a atividade política é fonte de orgulho, fonte de disputas, e isso acaba tirando a nossa paz. E devemos também evitar o medo dos deuses, porque os deuses vivem lá, segundo Epicuro, nos espaços intermundanos, muito longe da gente, e eles não têm nenhum interesse na nossa vida. Então essas três coisas que às vezes tiram a paz do homem, né? A política, a morte e os deuses, o homem deve simplesmente evitar pensar nisso, esquecer essas coisas e viver só de acordo com os prazeres naturais que a vida oferece. Por isso a gente diz que Epicuro ele foi pai da filosofia hedonista, porque hedoné significa prazer. E por último, uma escola que teve adeptos de várias nacionalidades, né, o estoicismo. O estoicismo, o principal representante é Zenão, mas tem também Marco Aurélio, tem Sêneca, autores romanos famosos, né? O que dizia o estoicismo? Que nós devemos procurar a apatia, não sofrer. A gente às vezes sofre com muita coisa que não está sob o nosso poder, a gente não tem como modificar. Então os estoicos falavam assim, olha, você deve procurar ser bom. Você deve se preocupar somente com a ética. Ou seja, nas suas ações você pode ser bom ou pode ser mal. Isso deve te preocupar. Agora, tudo aquilo que foge do seu alcance, você simplesmente deve esquecer. Essas coisas, elas estão sob o poder do Logos, da razão universal. Eles dizem que existe como que um destino guiando as coisas. Você pode ser como um cachorro que fica se debatendo quando uma carroça está puxando ele, ou você pode simplesmente se deixar levar por essa carroça, mas de qualquer forma a carroça vai te levar. Então a liberdade para o estoico é isso, é você aceitar de bom grado o destino. As coisas que acontecem, o sofrimento, a morte, as doenças, essas coisas simplesmente elas são regidas pelo Logos, porque os estoicos diziam assim, a parte não pode ser mais perfeita que o todo. O homem é parte do universo. Se o homem é racional, o universo não pode ser irracional, porque o homem é parte do universo. Então, se o homem é racional, o universo também é racional. O universo e tudo que acontece nele é presidido por um logos, por uma razão universal. Não há por que ficar lutando contra essa razão. Não há por que ficar lutando contra esse destino. As coisas têm um porquê, mesmo que a princípio a gente não compreenda, mesmo que isso esteja para além do alcance do nosso entendimento momentâneo, mas as coisas todas acontecem segundo um desígnio, segundo um motivo. E esse motivo é estabelecido pelo Logos, né, que preside o mundo, a razão universal. Então os estoicos diziam que você deve assumir essa postura assim, de impassibilidade
perante os sofrimentos, perante qualquer revés na vida, qualquer coisa que não saiu exatamente como você planejava. Então, é assim, existem dois tipos de problema no mundo, os que você pode resolver e os que você não pode resolver. Os que você pode resolver, a gente chama de ética, é aquilo que depende da sua conduta. E nisso você pode ser bom ou mal, você deve se preocupar com isso. Agora, aquilo que você não pode resolver, meu amigo, você deve simplesmente entregar. É isso. E aí você deve se conformar, então, ao Logos, se conformar a esse destino, a essa razão universal que preside todas as coisas. Beleza? Então, como vocês viram, as 4 escolas que eu apresentei para vocês, cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo, elas têm visões diferentes sobre como alcançar a vida feliz, mas o que há de comum nelas é justamente essas escolas terem existido nesse período, no período helênico, e também essa busca pela felicidade do indivíduo. No momento em que o cidadão virou súdito e a vida política está completamente interditada, então a única coisa que ele tem a fazer é refletir sobre como ele vai alcançar a vida feliz. Então o público dá lugar ao privado. A filosofia se torna então um roteiro para alcançar a paz, para atingir a felicidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou disponível no meu telefone, no meu e-mail para poder sanar essa dúvida de vocês. E eu vou pedir que vocês façam os exercícios aí que eu vou deixar para vocês na aula. Beleza, galera? Um grande abraço. Fiquem com Deus.